Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junca Games. Se você não é inscrito, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Aqueles que já se inscreveram, ou você mesmo, que acabou de inscrever agora, eu agradeço bastante. Hoje nós vamos falar sobre o filme Corte no Tempo, disponível no Netflix. E depois da vinheta, a gente começa. Corte no Tempo é o tipo de filme que ou você gosta ou você não gosta, tá? A nota desse filme na internet é de 59, tá? E de nota 5 é 2,5. Quer dizer, o filme não desagrada completamente, mas ele tem algumas inconsistências e tem uma explicação por que ele, embora ele é bom, ele não é bom. Vamos lá. A ideia do Corte no Tempo é justamente de fazer o que a gente já viu em diversos filmes como A Morte Te Dá Parabéns e 16 Facadas. Um serial killer, há muito tempo, atua na cidade, mata algumas pessoas queridas e conhecidas, e aí no futuro a pessoa descobre uma forma de voltar e reverter o processo. Claro que A Morte Te Dá Parabéns tem uma forma de contar essa história muito diferente quando você se trata de 16 Facadas e Corte no Tempo. Porque 16 Facadas ele traduz da mesma forma que esse filme que eu estou falando hoje faz. Um serial killer atacou na cidade, a pessoa descobre como voltar no tempo e aí descobre como salvar as pessoas que faziam parte daquele círculo de amizade. A Morte Dá Parabéns, a pessoa fica num ciclo que ela não sabe por quê. No segundo filme até conta por que isso acontece. E no primeiro filme não se sabe, é como se fosse um feitiço do tempo macabro, onde uma estudante universitária é morta consistentemente por uma pessoa com uma máscara de menino Juquinha, praticamente. E ela descobre como resolver, mas ao mesmo tempo ela começa a se prestar atenção, ela percebe que ela é de um jeito, que ela destrata as pessoas de uma certa forma, e aí no fundo o filme ele trata a viagem no tempo como uma metáfora, uma segunda chance. Corte no Tempo é isso, só que sem a complexidade de uma narrativa que existia nesses filmes. E quando eu falo complexidade, é porque nesse filme, qual é a história? Lucy, ela vive em 2023, ela perdeu a irmã há 20 anos atrás, só que há 20 anos, na verdade, só que ela nunca conheceu a irmã, a Summer, ela nunca conheceu. Só que os pais são relapsos em relação a ela. Você descobre muito rapidamente que os pais eles estão fazendo um desdém em relação a ela. Porque, como a filha morreu há 20 anos, eles praticamente, isso no filme é até mostrado, só que de uma forma tão fria que a narrativa faria diferença se fosse bem trabalhado isso de uma forma mais sutil, que eles só tiveram a Lucy porque a filha Samia morreu há 20 anos. Quer dizer, é um consolo, praticamente, né? Ela não é alguém que faz parte da família, é alguém que faz parte de uma substituição. Só que o filme ele é uma narrativa bem simples. Existem algumas inconsistências temporais também. Em 2003, no filme é tratado que tem internet de escada. Já não tinha mais, tá? Internet de escada é ali em 1999. Adentrando 2000 até que vai, mas 2003 já não tinha mais. Né? Nessa época já era uma conexão que já ia. Dá a entender que foi há mais de 80 anos. Não, já tinha algumas coisas. Só que nós temos diversos pontos no roteiro que fazem o filme. Digamos que tem muito filme que tem furo no roteiro, né? A gente já sabe disso. Só que, por exemplo, nesse filme não, você tem inconsistências, não só temporais, essa parte até passa, não tem uma implicação temporal tão ruim, como muitas pessoas podem entender. Mas, por exemplo, a Lucy, ela descobre a máquina do tempo ali no celeiro, sabe? Quem deixou esse negócio? Por que ninguém nunca encontrou? Era como se tivesse destinado para ela. Eu chamo isso de narrativa infantil. Narrativa infantil é todo filme e série que não tem pretensão nenhuma em criar complexidades. É A e B e tá tudo bem, sabe? A lógica do universo entende que, claro, se encontra a máquina do tempo em qualquer celeiro do mundo. Todo mundo sabe disso. Pois é.
Isso é que deve ter dado o problema das pessoas não gostarem muito do filme. Porque ela não é uma personagem simples. Ela tem uma complexidade. Ela foi apenas gerada pelos pais para substituir uma filha e uma irmã que morreu. Ela não é parte da família. Ela é esnobada. Ela é tudo que os pais queriam que a outra filha fosse. Então eles criaram ela, eles tiveram ela apenas por uma substituição emocional. Nós temos aqui uma narrativa muito mais complexa. Só que ela é tratada no filme como: olha, tá, vai pra lá, tudo bem, resolveu, pronto. Aí o que acontece? Ela volta no tempo, usando essa máquina, você sabe, era tão simples que era só apertar o botão, ligar. E ela foi pro passado. Ela foi pro passado, ela não percebeu que na máquina do tempo tá escrito Sornen. Sornen é o nome da empresa do pai dela. Ela nem pra desconfiar, ué, será que ele construiu essa máquina para voltar no tempo para salvar a minha irmã? Não. Não é explicado isso. O filme simplesmente fala: olha, é Sorne porque é a única empresa que foi citada no filme, vamos colocar essa para dar a entender que tem alguma familiaridade. Mas quem criou a máquina não foi nem o pai, tá? A gente descobre mais tarde que não foi nem descoberto. E a gente também não descobre por que foi deduzido isso, tá? Porque é entregue a resposta sem muito trabalho da narrativa. Ela volta no tempo, ela rapidamente se encontra em 2003, não se sente nem um pouco deslocada. Tirando a inconsistência da internet de escada, 2003 e 2023 são anos muito diferentes. Ali dá a entender, por exemplo, ela tem até uma crítica por parte da irmã dela, falando: que roupa é essa? 2003 para 2023, moda é quase mista. Não faz sentido você bater nisso. Faria sentido se você tá em 2023 com as roupas que nós temos e voltar para 1950, que é uma roupa mais recatada. É uma roupa mais padronizada. Aí faria sentido. Mas 2023 para 2003, não. Isso aí não faria nenhuma diferença. Provavelmente música faria diferença. Provavelmente personagem. Provavelmente internet, que é citado. Toda vez. Só que em 2003 tem o MSN Groups. Tem o iniciozinho de MySpace. Ela cita redes sociais, ela vai do Facebook para o Twitter, chega no MySpace, mas não chega a citar MSN. Só que só o fato de ter dado MySpace teria sim. Em 2003, isso é só para dizer que no Brasil a gente já tinha uma larga acesso a redes sociais, nos Estados Unidos era bem mais à frente esse tempo. O que a gente no Brasil em 2003 tinha acesso à internet, os Estados Unidos já estavam assim em 99. Então em 2003 eles estavam há 1000 anos em relação a gente. Ali dá a entender, não, ninguém está na internet. Não é bem assim, tá? Já tinha. Não tinha as redes sociais de hoje, mas já tinha uma pré-história da rede social. E sim, já existia grupo sendo criado, já existia conversa disso em escola. Sim, tinha, tá? A gente não é tempo da caverna, não. Já tinha. Hoje é que você tem, na verdade, discussões sobre isso. Saúde mental, rede social influenciando no dia a dia, redes sociais sendo utilizadas como provas, mas no passado já existia rede social. Do jeito que foi apresentado, não é bem assim. E aparece lá o site mostrando daquele jeito, né? Renderizado. Peraí, eu tenho que dizer, não era bem assim não, tá? Existe outra inconsistência aí. Mas, como eu disse, isso não influencia diretamente nos resultados da narrativa. Isso são elementos do filme. Que provavelmente quem fez o filme ou é muito novo, ou é daquela época e se esqueceu. Que não era assim, ou nunca pegou internet naquela época, então não sabe como era. A internet, do jeito que é apresentado, é de 1990, não de 2003, não. Isso aí já é... Peraí, vamos colocar período mesozoico onde não tem, tá? Outro ponto é o fato de que quando ela volta no passado, o Queen, para quem sabe que esse ator, ele apareceu no Lock Key. Ele imediatamente acredita nela. Você veio do futuro? Nossa! Vamos prosseguir. Ninguém em sã consciência vai acreditar em alguém que veio do futuro e falar: é louca, tá consumindo substâncias ilícitas aí. Nessa época ali praticamente o terceiro ano deles, então é uma época em que eles deviam
consumir de tudo, então simplesmente vai acreditar. E aí tem uma explicação por que ele acreditou de vez. Porque ele, pelo professor, eles estavam no laboratório quando teve essa conversa, o professor disse, ele é o gênio da física. Pronto, se ele é o gênio da física, ele acredita que você veio do futuro. Ponto. E não tem problema em relação a isso também, tá? Então, ela já consegue uma conquista no passado. O contexto é que o filme não se perde. O roteiro é exatamente esse, simples. Ela salva a irmã. Ela, no futuro, deixa de existir. Outra inconsistência. Se ela deixa de existir, como é que ela está no passado? Porque no filme diz que quando ela vai para o futuro para resolver os problemas do serial killer, ela deixa de existir no futuro. Se ela deixa de existir no futuro, ela deveria deixar de existir no passado, já que ela não existe. E existe uma explicação. Mas se você alterar o tempo do jeito que você está alterando, não vai existir do jeito que você está fazendo, né? Não funciona assim a viagem temporal. Pois é, essa seria a ideia da Marvel, a viagem do tempo da Marvel, só que com a viagem do tempo de Volta para o Futuro. Só que como se fala, o IQQ, o índice que eu quiser. Porque essa regra muda o tempo no filme. Não, agora vai valer. Não, agora não vai valer não, porque senão o bandido vai aparecer lá no futuro, né? O que acontece é que o bandido é o próprio Queen. Ele é o serial killer, ele foi muito maltratado, então a sua versão do futuro quis se vingar. Então a versão do futuro criou uma máquina do tempo, ele voltou e começou a matar as amigas da irmã dela. E, finalmente, a irmã. Só que a versão que eles encontraram no passado foi salvo desse bullying, então ele criou duas versões diferentes. Só que isso é estranho, porque é uma bagunça, por isso que eu acho que provavelmente as pessoas não quiseram gostar do filme. Como é que é resolvido? Essa análise ela é uma tentativa de explicar o que é o filme, mais do que entender como é o filme. Mas o filme é o seguinte, ela no futuro, ela é substituída praticamente por uma perda de uma filha, ela volta no tempo, ela resolve os problemas que teria no tempo, não existe uma complexidade de como é que ela deduz isso, tá? Em determinado momento do filme, nem eu sei quando isso foi possível, esse filme é tão simples que você não sabe que, olha, vermelho significa que é bandido e azul significa que é bonzinho, é neutro. E aí, em determinado momento no carro, eles descobrem que o Queen é o assassino. Eu não sei como isso aconteceu. Eu voltei na cena para entender. Não tem nada na cena para eles dizerem que descobriram isso, tá? Simplesmente foi. Ponto. O roteiro é tão simples que é como o contexto de, olha, se tá chovendo é porque em casa tem bolinho de chuva. Ponto. Certo? Essa é a lógica do filme, tá? A ideia do filme é ir direto no ponto, que é a Lucy não se sente bem na família. Ela não tem um lugar. Ela é uma substituta. Então, a metáfora é o viagem no tempo, agora posso encontrar meu lar mesmo. E no final do filme, ela fica no passado. Só que, só um detalhe, ela não tem família no passado. Ela é praticamente uma sem teto. Só que ela aceita viver na casa da Summer, ou seja, que seria a casa dela no passado, e tá tudo bem. Tá? A narrativa é simples mesmo. Ela é tipo, pá, pum e conclusão. Tanto é que eu senti algumas coisas que o filme ele queria contar uma história, só que eu acho que ele não soube contar essa simplicidade. Porque tem como contar roteiros com simplicidade sem parecer muito infantil. No caso, ela vai no futuro, mata o assassino como se fosse a coisa mais normal que ela tenha feito no mundo. Ela vai lá, pega a espada e ela nem fala assim, nossa, o que eu fiz? Não. Matei aqui, voltei. Fui até em casa para saber se eu existia. Voltei no passado. Não, gente, tudo bem se eu ficar aqui? Mais uma boca para ser alimentado? Tudo bem? Certo? E aí acaba o filme. Esse filme, se ele fosse feito em formato de série, eu acho que teria sentido para contar cada pontinho. Porque você consegue ver ali um lock key. Você consegue ver, o contexto é parecido, mas ele é um parecido com 16 facadas sem a complexidade das 16 facadas. Então a ideia é das 16 facadas, só que ao invés da filha se sentir mal, porque no filme do 16, ela não se sente mal, ela se sente sozinha, porque a mãe dela foi vitimada, né? Então, o que acontece nesse filme é que eles quiseram fazer o seguinte, olha, ela não se sente bem na vida que ela tem.
Então, vamos criar uma dobra temporal, ela vai voltar e ela vai ter a sua solução do problema. Acabou. 1h30 para explicar. Para explicar não, para inserir ela. Para explicar, não explica. Então, ele filme ele tem uma pegada tão leve. Ele é um filme que é como se fosse um recorte. Olha, para explicar que ela tem que voltar no tempo, vamos lá prestar homenagem à irmã que ela nunca conheceu. De repente, ela foi buscar o presente, porque tinha que prestar, né? A mãe dela fala de uma forma tão fria isso que você não entende a frieza. Você fica assustado pela frieza, pelo fato de você não ter uma construção para chegar até lá. Porque quando você sente, você fala, nossa, não precisava ter dito isso. Eu falo, ué, por que ela falou isso? Quem são eles? O que está inserido que não está? Parece aqueles filmes feitos para televisão, que o objetivo é simplesmente dar uma mensagem. Um filme anúncio, praticamente. Agora eu expliquei o filme. O que eu achei dele? Apesar da não complexidade da narrativa, eu gostei por causa do sentido da mensagem, porque isso dá a entender aquelas coisas que a gente sabe que tem no dia a dia. Eu acho que a ideia do diretor, do roteirista, do produtor foi essa. As pessoas que têm filhos para compensar, uma dor, uma perda. Então, a ideia do filme é essa. Só que eu acho que como ele ficou numa complexidade muito amena, porque tem que ter impacto. Ela não se sentia apenas, eu tô deslocado, vou pro passado, tá tudo bem. Não, ela se sentia desprezada. Poxa, ela conseguiu um estágio na NASA. Ela era uma aluna dedicada. Ela tinha o espaço dela, mas ela não tinha. Então, nada disso é construído. Isso seria o foco do filme. E a Viagem no Tempo seria aquele milagre, aquele momento, aquela epifania que, como metáfora, ela utilizaria para voltar e ter uma chance. Esse filme talvez tivesse 1h30 e passasse boa parte desse tempo discutindo esse assunto emocional e da existência dela. Mas não é feito dessa forma. Eu gostei pelo fato de ter essa mensagem. Eu não sou muito fã de filme de psicopata. Então, se você tira a Viagem no Tempo, eu já pararia de ver, tá? Pelo simples fato de não gostar mesmo do gênero. Quase todo gênero é igual. É um psicopata atrás de um adolescente com uma máscara de Ghostface e matando todo mundo. Então, não é muito meu tipo de filme. Então, eu nem viria o filme. Mas por ter Viagem no Tempo, eu dei uma chance. Quando fui ver o filme, eu comecei a perceber, será que eu tô perdendo o fio da meada? Eu tô olhando pra tela, eu não tô perdendo nenhum momento. E aí eu pensava, peraí, como é que ele deduziu isso aqui? Não deduziu. Se você voltar na cena, não é problema que você não percebeu. Não tem. Simplesmente é, né? Então essa simplicidade da narrativa, ela cria 2 pontos. Qual é a verdadeira mensagem? Talvez tenha passado desapercebido que foi porque ela foi substituída, porque ela se sente deslocada. Simplesmente é um filme de ficção científica que não tem pé nem cabeça. Como se o ficção científica teria que ser um filme sem pé nem cabeça. Acredito também que o roteirista tenha pensado em fazer isso de uma forma lúdica, de uma forma emocional, psicológica, que é o uso daquelas cores quando você utiliza um neon muito forte, quando você utiliza uma sensação muito estranha, para descrever uma cena que é subjetiva, está acontecendo na cabeça da personagem, e ela está sendo exposta para que a gente possa compreender, entender isso. É provável que tenha sido esse problema. É provável que tenha sido essa ideia que eles quiseram fazer, mas não conseguiram fazer porque exige uma complexidade que o filme precisava ter. Então a minha análise é um filme demasiadamente simples, é uma narrativa infantil que olha, o pássaro sempre teve 70 asas e tá tudo bem. Só que numa narrativa, mesmo de ficção, nem tudo é ficção. Você cria uma narrativa com ficção, com elementos reais, para parecer que a ficção não é ficção. Ali eles quiseram criar diversas histórias. Diversas histórias não é diversas histórias. Mas nós temos o processo do aluno que virou serial killer porque ele sofria bullying. Olha, eu sei que certas ações podem ser impactantes e transformar uma pessoa em bullying. Por exemplo, ele foi pego por um grupo de estudantes que eram veteranos, iam se formar, resolveram pegar ele para jogar ele no rio. E toda
a escola achando isso uma boa. A gente sabe que em muitos lugares as pessoas são coniventes mesmo. Só que não do jeito. Daquele jeito ali, realmente, eu acho que ele virou um serial killer muito médio. Ele devia ter virado o maior serial killer da história, porque foi uma mega humilhação. E aí, de repente, uma garota chegou lá, franzina, que é a Lucy, e consegue derrubar um cara que é de futebol americano. Ela jogou o cara no chão. Ela é uma nerd. Ela nunca em um momento disse que ela era kickbox. Peraí, como é que essa garota jogou ele no chão e nunca mais se meteu com ela? É um valetão. Ele não ia deixar isso barato. Ele ia dar um tapa na cara dela ali. Ia pegar ela mais tarde. Isso não acontece. No filme isso não acontece em nenhum momento. É como se ela fosse, olha, ela é a protagonista, então tudo que acontecer com a protagonista não pode refletir contra ela. O que ela disser é lei. E isso acontece no filme. Então essa superficialidade narrativa é que torna esse filme não agradável e reprovável para a maioria das pessoas. Mas a ideia do filme ela não tinha um espaço no futuro, porque os pais a tiveram apenas para substituir uma irmã que ela nunca conheceu e morreu. E o que ela tinha culpa disso? Nada. Ela voltou no tempo e achou o seu espaço. Tem final feliz? Tem, mas não existe uma narrativa complexa para chegar lá. Tem como ter finais felizes, sim, com uma dramaticidade. A vida dela não era o que ela queria. Ela se sentia indesejável no mundo que existia. Ela não se sentia bem. Tanto que há momentos do filme em que você vê na expressão da atriz que ela se sente deslocada. Isso é um momento de complexidade que eles quiseram colocar. Isso me lembra do filme da Chloe Moretz, do Android, da Mãe versus Android. Que ela, no final, praticamente dá a filha dela para poder sobreviver. E ela fica para trás. E aí mostra todo um flashback de momentos dela com a filha. Mas em um momento do filme isso acontece. Então você não tem apelo emocional. Você não sente nada pelo filme. E é preciso criar pontos estratégicos de drama para um filme ter um peso maior. Essa é a mensagem do filme. Ela conseguiu um espaço para ela ter a vida dela. Ela não é uma substituta. Só que o filme não faz isso de uma forma tão significativa. Parece até que o impacto não, ela é só uma garota mimada pelo jeito. Porque dá a entender assim, tá? Ela tinha uma vida tão ruim que ela podia entrar no quarto da irmã morta, que a mãe não dava escândalo. A mãe não fez nenhum escândalo. Sai daqui! O que você está fazendo? Está profanando o espaço. Não. O que você está fazendo aí dentro? O almoço está pronto. Mas peraí, que vida tão ruim é essa que ela tem? Ela tem o próprio quarto dela. Ela não é ocultada. Os pais olham para ela. Mas em um momento específico, não. Você é substituta dela. Ponto. Mas peraí, você fala isso de forma tão calma que eu acho que até vocês são os pais mais monstros do mundo que são amigáveis. Então, existe uma inconsistência na narrativa. Ora é fria, ora é superficial, ora tem uma carga emocional. E, não, tudo bem. Pode voltar no passado, você não existe no futuro, mas você consegue existir no passado porque a lei da física agora é como nós queremos. O filme não é ruim, eu dou nota 8, tá? Apesar da narrativa não ter um peso emocional. É preciso sim ter um esforço para dar um peso emocional, mas dá para entender que essa é a mensagem. No entanto, o impacto emocional acaba sendo nesse sentido. É um filme quase de criança, que você entrega tudo. É normal ter 2 luas, é normal ter 2 dragões. Não, é normal ela se sentir assim, sendo que ela não precisava se sentir assim. É normal ela deduzir que o assassino era aquele cara. É normal que uma pessoa do passado aceite que uma pessoa do futuro é do futuro, tudo bem? Sim, essa é a narrativa. Por isso eu acho que ela foi reprovada para a maior parte das pessoas. Eu já não vejo assim. Eu acho que ela tem... Assim, eu gosto de filmes com uma boa narrativa, por um meu ponto. Eu gosto de filmes com narrativa boa. Eu gosto de um filme bem amarrado. Eu não gosto de final aberto. Eu acho que final aberto... Alguns autores, alguns diretores e roteiristas conseguem fazer um filme com final aberto em que você vai se sentir satisfeito, mas a maioria não consegue, vai seguindo o bonde, não sabe fazer. Ele faz o filme todo aberto e dá um final aberto. Um final aberto só pode ter final aberto se todo o filme conseguir explicar a base, e aí o final aberto é para você ter
o ponto de fazer o fator replay, ver o filme de novo, pra você falar, puxa, não é? E não é isso. Só que a maior parte dos filmes ele deixa o filme todo sem pé nem cabeça e chega no final, olha, é isso aí. Aí você pensa, poxa, que perda de tempo. Perdi 2 horas da minha vida, perdi 1h30 da minha vida. E aí você vai ter essa conclusão. É a conclusão dos fatos. É você parar para ver que as coisas são deveria ser mais complexa. Toda narrativa ela tem 2 elementos que chamam a atenção. Pelo menos para mim chama a atenção e talvez seja você chame a atenção também. O elemento da dramaticidade, o peso de carga emocional, um personagem que perdeu um parente, um personagem que perdeu um melhor amigo, o personagem que é psicopata e está vendo um ponto de vista dele. Ah, mas é tudo normal para mim? Por que estão me julgando? Eles estão errados, eu não. E esse é o elemento da complexidade dramática, o elemento de dramaticidade. E o elemento das metáforas, quando você utiliza uma viagem no tempo, quando você utiliza um personagem que tem poderes sobrenaturais, quando ele descobre um portal na própria casa. E quando não é ficção científica, é aquela descoberta. Ele vai para uma cabana afastada, e aí o assassino que aparece é ele, de uma certa forma. É a sombra dele, tentando confrontá-lo, e ele precisa enfrentar esse assassino. Mesmo que seja pé no chão, ainda é uma metáfora. Esses são os elementos que fazem um roteiro ser muito bom. E nesse filme, ele não tem nada disso. Ele é uma dedução básica. Peraí, qual é a dedução? Ah, ele é o assassino. Pronto. Olha, gente, eu não sou assim não, tá? Ah, tá bom, eu te salvei, você já não vai ser mais assim. Então por que tem um assassino se do passado foi modificado? O Queen do passado já foi salvo do bullying. Ele nunca sofreu bullying. Então como é que o do futuro existia? E essas são as coisas que são forçadas. É o fato de você usar a ficção científica falando que todas as outras leis da física podem ser corrompidas. Esse que é o problema. Nem sempre. A ficção científica ainda precisa prezar a lei da física para ela existir como ficção científica. Senão, na verdade, você não tem ficção científica, você tem um caos no roteiro. Mas eu gostei do filme. Apesar de parecer que eu estou xingando ele. Mas eu estava explicando como ele é. E para vocês prestarem atenção na mensagem principal dele. Talvez até você já tenha visto o filme e falar, não, que filme ruim. Rever o filme de novo, às vezes esse é o elemento que está faltando. Porque o filme ele não veio para explicar a viagem do tempo. Nossa, viagem do tempo, ela vai salvar. Não, é para dizer que ela tem um novo espaço no mundo. Ela tá dando espaço para ela. Só que esse empoderamento, e nem digo feminino, tá? O empoderamento dela como pessoa, de ter um espaço, de ser respeitada, eu acho que o filme pecou em não mostrar esse poder todo. E isso quase que não passa para nada, né? Não é o começo e o fim. É o meio. É como ela vai chegar lá que é o importante. Como começa, eu ainda não sei o que é. Quem é essa personagem? Conforme o tempo eu vou descobrir. Ah, tá. Aí no final, nossa, olha, ela passou por tudo isso. E olha a recompensa dela. Olha o esforço dela. E é um filme que a gente tem gosto de ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Corte no Tempo está disponível no Netflix. Mesmo que eu tenha dado essa na cabeça do filme. É um filme que tem uma mensagem legal. É uma narrativa simplérrima. Mas eu acho que é interessante vocês verem, não pensando na narrativa simples. Porque quando a gente vê um filme com uma outra abordagem, nós vemos de uma outra forma. É o que eu sempre digo por aqui. Eu, quando vi Crepúsculo pela primeira vez em 2008, pensava em ver um filme de vampiro. Eu não sou fã nem de filme de vampiro. Mas eu estava pensando em ver um filme de terror. Mas era um filme de drama e romance. Eu não gostei do filme. Eu achei, nossa, que filme ruim. Aí eu fui ler a classificação que era drama e romance. Esperei um tempinho para apagar na minha cabeça qualquer mancha de má experiência. E aí eu fui ver o filme mesmo como drama e romance. Eu não gosto de drama e romance, eu já falei aqui. Mas eu gostei do filme. Então veja pela abordagem que é. Eu tô só preparando para quem achava que esse filme é... Nossa! Ele é um filme bom, ele tem uma mensagem boa. Mas ele não é bem trabalhado em sua forma de apresentar os personagens, nem a força deles e nem o espanto deles, tá? É um filme simples, narrativo, quase... Eu não diria que uma criança poderia ver, porque tem algumas cenas que... Elas não são sensíveis, mas não é uma cena que você vê um filme infantil. Mas eu diria que ela é um filme infantil porque ele não descreve. Olha, a pessoa entrou na floresta e encontrou um monte. Não. A pessoa entrou na floresta e viu um urso gigante, 2 metros do tamanho de uma sequoia. 2 metros do tamanho de sequoia. Do tamanho de uma sequoia. Ah, tudo bem.
Ah, mas é normal encontrar um urso do tamanho de uma sequoia. Quem é você que não encontrou um urso de sequoia? Então é um filme neste nível, mas a mensagem tá lá, tá bom? Então a gente se vê na próxima e até, pessoal. Tchau!